Ah, Bem-vindo a mais um programa Curte Artes. Tivemos a semana passada o João Malu, que esteve aqui nos nossos estúdios e conversamos e falamos também sobre direitos do autor, e foi um programa muito bom. E hoje também temos um convidado de luxo, não é? Que é o Singaval. Antes de trazer aqui o tema, tenho certeza que algumas pessoas que estão a assistir o programa pela primeira vez, vou-vos apresentar o meu convidado. Quem é o Singaval? Evandro Singaval. Zena Dinardes, vou antes agradecer pela oportunidade e pelo convite, dizer que é um prazer enorme poder cá estar de arte. Já muito gostava de vir e ansiava pelo convite. Cumprimentar os telespectadores assíduos aqui da tua TV, com particular destaque para o Curte Arte. É um prazer enorme para mim poder cá estar. O Evandro Singaval sou eu, um jovem que data desde os tempos remotos a tentar compreender a forma como funciona a vida. E foi exatamente esta compreensão, esta busca da compreensão pela vida, que faz com que aos 6 anos de idade eu comece em algum momento a querer trilhar nos meandros da comunicação para compreender de que forma nós podemos usar a comunicação de certa maneira para influenciar e ao mesmo tempo usar como arma para lutar pela violência. Foi a partir daí que eu fiz parte de alguns fóruns de rádio, a apresentar alguns programas infantis radiofónicos na cidade de Quelimane, de onde venho. Só que logo depois também fiz alguns programas de televisão, ok? E estes programas de televisão permitiram de alguma forma a compreensão um bocado afincada do mundo. Isto faz com que eu também comece a sonhar em algum momento a querer seguir com a comunicação, e faz com que eu então rumasse da cidade de Quelimane, onde estava, mesmo nos confins do distrito de Alto Moloco, na Zambésia, para Maputo, em busca destas realizações, em busca destas lutas. Foi nesta altura que aos 13 anos de idade, sem os meus pais, porque os meus pais estão na cidade de Quelimane, eu sou da cidade de Quelimane, eu venho para Maputo para cursar jornalismo, ok? Na altura no ensino médio. Portanto, eu sou formado em jornalismo e direito e tenho estado a trabalhar atualmente na área de comunicação e advocacia para uma organização que trabalha para as pessoas com deficiência. E esta luta, na verdade irreverente, mas ao mesmo tempo é uma luta contínua e desmedida pela compreensão do mundo, prevalece. Então sou um jovem que usa da poesia como uma ferramenta de advocacia e ao mesmo tempo um instrumento para incitação à mudança de comportamento na sociedade. Porque eu cresci por debaixo de uma realidade em que a violência imperava. E porque naquela altura era miúdo e não tinha permissividade para conseguir pelejar com homens um bocado mais crescidos, precisava de encontrar algum tipo de ferramenta que me permitisse lutar. E eu encontrei isto na arte, através da poesia. Foi a partir deste momento, antes mesmo da minha vinda a Zainadine a Maputo, que eu publico uma obra, chama-se Escritores de Palmo e Meio, que é aqui nesta obra onde eu publico os meus primeiros textos que retratavam a realidade que eu vivia dentro da minha própria casa. Realidades caracterizadas por violência, por desrespeito, por maus tratos e etc. São estas realidades que eu fui fotografar, ok, na obra Escritores de Palmo e Meio. Isto rendeu-me a publicação desta obra em todas as escolas primárias e secundárias na altura a nível da minha cidade. Então, a partir daí, abandono um bocado a poesia e rumo para a rap, e fiz durante muito tempo influenciado por vários artistas, e porque o movimento do hip hop naquela altura
já tinha muita vida, então eu precisava em algum momento me encontrar, porque naquele tempo existiam gangues e os rapazes na época precisavam fazer parte de uma gangue. E muitas vezes através de batalhas, através de a demonstração, de freestyle, etc., é onde você conseguia encontrar aceitação, ok? E não tinha aquela questão de ser segregado, ser apartado dos outros. Então a busca pela aceitação significava você ser bom no rap, naquilo que faz. Então o Ivandro Cigavalo fez rap durante aquele período, mas depois quando vim para cá, converto-me ao cristianismo e nasce uma necessidade de ter que parar um bocado para o rap para não escandalizar os irmãos que nos acompanhavam na altura. E voltar à poesia. Exato. Na verdade, quando eu paro, não tinha planos de voltar à poesia. Fiquei num período de hibernação durante muito tempo. Neste mesmo período foram surgindo vários saraus culturais. Devo dizer que na época eu já houvera conhecido artistas como Bedes da Zambésia, na altura em que ele rumava para a poesia junto do Ivan Chirosa, eu estava no rap. Quando vim para cá, eu fiquei em hibernação enquanto aconteciam muitas noites de poesia, muitos saraus culturais a nível da cidade, mas eu não podia participar porque precisava me encontrar no cristianismo. Eu sou daqueles que quando abraça um propósito, eu quero compreender depois a todos os contornos do propósito. Então, a partir daí, quando eu percebo que a poesia seria uma forma de fazer rap pouco escandalizante, então volto à poesia com um gênero de poesia completamente diferente, chama-se rap poema, que é uma fusão dos recursos estilísticos do rap para a poesia. E aí nasce o conceito de Ivandro Cigavalo, que está sentado aqui hoje. Cigavalo, eu por acaso estavas aqui a falar e estava muito atento. Falaste muito de um processo na qual estiveste lá dentro, viveste, presenciaste, que era mais de violência. Seria este o motivo de termos um Ivandro também um pouco agressivo, desculpa pela expressão, na maneira de transmitir a sua informação, a sua obra? Talvez até nem podia dizer agressivo, mas com uma imponente, força, né? Yeah. Exato. Será este o motivo? Eu acho que em parte sim. Devo confessar que, na verdade, o Ivandro, nesta perspectiva de imponência, ele nasce numa perspectiva em que, infelizmente, a comunicação muitas vezes não é respeitada. Não. Já houve uma época em que, na verdade, quem batia, quem usava força, era mais respeitado que quem usasse a voz para dialogar. Eu cresci por debaixo de um contexto em que tive que usar a comunicação como uma ferramenta para me defender e não a força. Ok? Tanto é que eu tive durante um período alguns amigos da minha geração que treinavam karates, treinavam capoeiras, treinavam taekwondo e tal, mas não era uma coisa que me interessava, porque eu acreditava que era possível conseguir lutar através da arte. Mas quando você tem, através da comunicação, melhor dizer, mas quando você tem a sua comunicação ameaçada, então há uma necessidade de criar um mecanismo de defesa para permitir que através da comunicação, que é o que você sabe fazer melhor, as pessoas consigam te ouvir. E é esta imponência que eu coloco, que é uma forma de convidar a atenção das pessoas. Porque quando às vezes você fala de forma mansa, a compreensão que nós temos em comunicação é que dá uma leve impressão de que você não está a ser compreendido. Ou está a ser compreendido de forma muito novelística, de forma muito simplícita. Às vezes simplificamos as coisas que não deviam ser simplificadas. É uma realidade que tem que ser observada com cuidado, mas porque nós estamos num país que habituou a força. Tanto é que, se você for perceber, houve um período em que as mulheres que não eram batidas, ok, não se sentiam amadas. Sim. Mas nem todo homem daquele período gostava de bater. Meu pai, por exemplo, Exato. não levantou a mão para minha mãe. Mas estes homens que não gostam de bater usam um certo recurso
para permitir que haja respeito e compreensão dentro. É comunicação. Ok? E isto é comunicação. Portanto, quando esta comunicação não é respeitada, então há uma necessidade, em algum momento, de você imperar, colocar uma tonalidade imperativa para tornar séria a coisa. Daí o Ivandro Sigaval nestes moldes. Não que eu seja agressivo, eu não sou a favor da agressão, não sou a favor da violência, mas eu respeito muito a comunicação, porque durante este período que me deu pão, o que faz com que o Ivandro Sigaval seja o Ivandro Sigaval que é a comunicação, e as pessoas precisam respeitar. Um exemplo último, tu vais perceber que se um casal está a organizar um casamento, o MC é a última coisa que eles pensam. Sim. Pode ser na semana do casamento. Exato. O MC, que tinha que ser o primeiro elemento a ser pensado num casamento, depois do vestido, estas questões todas, tínhamos que pensar em como vai ser o processo do funcionamento da cerimônia. E a pessoa responsável por lidar com cada detalhe de como vai ser a comunicação da cerimônia é o MC. Claro. Que muitas vezes deixamos. Significa que as pessoas normalizaram a comunicação, reduziram a comunicação a nada. Então nós precisamos resgatar esta comunicação e fazer compreender a estas pessoas que a comunicação é um trabalho. Que o jornalista que trabalha dia após dia para nos trazer informações precisa ser valorizado. Por esse mesmo motivo que a realidade é esta. É um que eu trabalho, trago. por isso Exato. é que Exato. existem muitas escolas a formarem. Sim, exatamente. Então é neste quesito que nasce este tom imperativo do Ivandro Sigaval. Exato. Talvez estou mesmo a insistir muito, mas ok, faz parte. Não, mas estamos aqui numa conversa, é bem-vindo. Exatamente. Eu tenho dito que este programa não é um debate, Exatamente. é uma conversa. É uma conversa. Já me ligaram muita gente, não, eu não... Estão a confundir os cenários. Eu converso com os meus convidados. Exato. E não tenho assim a linhagem de debate. Sigaval, o seu passado traz-lhe alguma trauma, alguma sequela? Não. Carregas alguma sequela do seu passado? Seja físico, psicológico? Não, por acaso não. Mesmo por causa da o envolvimento da violência lá dentro? Não. Traz-me. Eu pergunto isso por quê? Eu pergunto isso porque o Sigaval é um indivíduo, naquilo que, do meu ponto de vista, né, das análises que eu fiz, que é uma pessoa que usa a palavra, muitas vezes usa a poesia para se defender, usa a comunicação para se defender. E mesmo talvez no momento em que não precisava se defender, tu se defendes. E isso em algum momento parece que tu estás a tentar fugir de alguma coisa, ou tu ainda recordas de alguma coisa e que tu paraste e disseste que não, eu vou crescer, eu vou mudar isso. É uma questão, devo confessar, bastante interessante. Mas o que é preciso nós entendermos com cuidado é que eu acho que não traz traumas, traz aprendizados. À medida em que o Zainadine diz que há momentos em que, por exemplo, você se defende, mesmo sem precisar, o entendimento que tem o meu cérebro é de que não precisando eu, alguém deve estar a precisar. Ok. Então, é na verdade um espaço em que eu uso deste instrumento a favor dos outros. Ok. Quando falo, não falo para mim mesmo. Quando falo, falo em nome dos outros. Quando falo, falo em nome daqueles que não têm voz, daqueles que não têm oportunidade de estar por defronte das câmeras e falar. Então, quando estou a participar de qualquer espaço de conversação possível, não tenho uma visão egocêntrica de mim mesmo. Porque se fosse por mim, então, eu acho que não havia necessidade de estar, por exemplo, a falar. Porque é um conhecimento que eu estou a partilhar que poderia ficar comigo, porque eu já tenho. Lógico. Ok? Então, se partilho, é para que aquilo que está comigo não fique só comigo. Fique para os outros.
Então, se eu tenho, por exemplo, uma perspectiva de ter que me defender, mesmo não estando a ser atacado, não é para mim. É porque eu subentendo que, não estando eu a ser atacado, alguém neste exato momento pode estar a ser atacado e precisa de ferramentas para se defender. E estas ferramentas estão comigo e eu sou atacado todos os dias. Não deve ser este o motivo que faz com que lutas para que os outros também não sejam atacados do jeito que já foste. Porque muitas vezes há comportamentos que vêm mesmo daquilo que a gente passa. Assim. E tu sentes a dor daquilo que você passou. Exato. E diz que não, eu quero ajudar os outros. Sim. Porque eu não gostava que os outros sentissem a dor que eu senti. Sim. Então deixa-me ser porta-voz dos que não podem falar. Exato. Eu acho que é mais o alcance do já fui atacado. Quando eu digo que já fui atacado todos os dias, é porque nós, quando nos propusemos a estar por defronte das câmeras, principalmente num órgão de comunicação como este, que na verdade fecha todo tipo de audiência, nós precisamos estar prontos para ser atacados. Ser atacados significa que nem todos vão concordar com a nossa abordagem, obviamente. Nem todos vão cumprimentar a nossa forma de pensar, mas também, se todos concordassem, então provavelmente estivéssemos a caminhar para o abismo. Claro. O que é preciso entender é que nós precisamos de divergências de ideias. Nós precisamos de uma sociedade, que pensa de forma diferente, porque só o pensar diferente é que instiga ao crescimento. Houve um tempo em que a Grécia, por acreditar que já praticamente houvesse alcançado tudo o que devia ser alcançado em vida, já começou a se questionar sobre o que é que seria depois disto. Qual é a fase que passa depois disto? Depois de você ter casa, ter carro, ter dinheiro, ter tudo isso. O que é que passa depois disto? É aqui, na verdade, onde nasce a filosofia. A filosofia nasce na necessidade de ter que responder todas estas questões e trazer o porquê das coisas. É aqui onde naturalmente eu quero chegar. Quando pergunta para mim se já fui atacado, o ataque que eu me refiro é exatamente dentro desta perspectiva. É nós não concordarmos com tudo ou a tudo. E é lícito que seja assim. Nós não precisamos concordar, mas é sempre muito importante, quando vamos abordar qualquer pessoa que seja, nós irmos banhados de respeito. Acima de tudo. Banhados de respeito acima de todas as coisas. Por isso que eu costumo dizer, independentemente se você está a apoiar a oposição ou está a apoiar o partido X ou Y, não te dá o direito de você ter que se comunicar às pessoas ao seu bel prazer. Precisa respeitar, isto é mais importante. Agora, tem uma questão que eu não respondi rápida. Eu, em particular, se tivesse traumas, eu seria exatamente da forma como o perpetrador daquelas práticas naquela altura foi. Ok? Aos 6, 7 anos, no máximo 9, eu decidi que nunca ia beber. Aos 9 anos, no máximo. Decidi também, a partir daquela altura, que eu respeitaria as mulheres. Não ia me colocar dentro de uma situação em que uma mulher está a ser faltada com respeito e aquelas pessoas que estão a faltar com respeito às mulheres terem o meu cometimento. Porque nós crescemos por debaixo de uma sociedade em que, rapidamente, as normas sociais nos ensinam, as normas sociais nos ensinam que a mulher, ela é inferior ao homem. A mulher tem que se circunscrever a atividades de casa, enquanto o homem vai trabalhar, traz comida e estas questões todas. Então, inferiorizamos. Na verdade, nós, através do machismo, é que colocamos a mulher numa situação de vulnerabilidade desnecessária. Portanto, a partir daí, eu decido naquela altura que, olha, eu não vou inferiorizar as mulheres.
Eu vou respeitar as mulheres, e começando das minhas irmãs. Eu sou gêmeo de uma menina. Ok. E começando das minhas irmãs, eu vou respeitar. Então tenho 4 irmãs e um rapaz, que é o mais velho, mas eu respeito. Portanto, se eu tivesse traumas, provavelmente então tivesse que me apresentar com as mesmas características, ok? Da pessoa que, por exemplo, maltratou, naquele contexto de violência, tudo. Mas eu, em também particular... podias ter trauma e o teu trauma em algum momento trazer soluções daquilo que eram problemas que tu tiveste. E parar de dizer que não, eu vou lutar contra isso. Na verdade, eu acho que se quisermos, eu trauma nunca, não me reconheço como alguém, uma pessoa traumatizada. Eu sempre tomei as coisas como um aprendizado constante, ok? E sempre olhei para os exemplos daquilo que eu não queria para a minha vida. Então foram, na verdade, estes elementos que foram se apresentar. Muitas vezes o trauma também traz a solução. Ou tu és igual, ou tu lutas contra. Exato. Então foi basicamente isso. Mas naquela altura, provavelmente, porque eu não conhecesse os conceitos de trauma, provavelmente se calhar tenha ficado, mas atualmente a minha forma de se posicionar, a minha forma de ser e estar não é em função dos traumas, e não me reconheço, ok, como uma pessoa traumatizada. É porque quando falas, tu tens as palavras, tens os números, tens a idade, tens o momento, e muitas vezes o facto de fixarmos o que aconteceu quando eu tinha 7 anos, o que aconteceu quando eu tinha 10 anos, o que aconteceu quando eu tinha 8, muitas vezes também provém de fatos muito marcantes, que no final do dia é trauma, o que tu estás a carregar. Eu tenho, na verdade, uma imagem bastante fotográfica. E isto é uma habilidade. Há pessoas que leem um livro, ok, e não precisam ler o livro 3, 4, 5 vezes para conseguir captar basicamente, assim, em linhas gerais, o que é que está a abordar. E esta imagem vai existindo. Eu me recordo de tudo, de algumas coisas específicas, de algumas fases que eu fui passando. Infância, adolescência, juventude, agora a fase em que estou. Recordo-me. E não necessariamente, não que eu esteja a negar, provavelmente um profissional, okay, que lida com a psique saiba analisar e avaliar o cérebro, okay, ou a realidade do Ivandro Sigaval para apontar se é ou não uma pessoa traumatizada. Mas o que estou-lhe a dizer é que não me recordo destes episódios terem deixado em mim, ok, algum tipo de realidade, senão aprendizados, ok? E foram aprendizados que me foram úteis para o resto da minha vida, porque há coisas que eu não fiz, que escapei de fazer, que as pessoas da minha geração fizeram, e eu não fiz por quê? Por conta desta realidade que eu passei. Portanto, é mistério que eu passasse por isso. Foi necessário a minha passagem por isto para, de certa forma, conseguir ser o Ivandro Sigaval que sou hoje. Então, traumas como tal, sinceramente não, mas aprendizados sim. Agora, sou um psicólogo. Por que essa necessidade de proteger? De proteger? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, ele é mau. Ok? Thomas Hobbes diz que o homem, no seu estado natural, é um homem isento de qualquer lei. Ele é lobo. Ele é canibal. Ele come o outro homem. O outro homem, claro. O homem, numa situação de extrema necessidade, em que não há lei, nós estaríamos em um constante caos. Aqui mesmo em Moçambique, se disserem que abolimos toda a lei e deixarem um homem numa situação de extrema necessidade, em que ele não come, ele não bebe, o homem, ele ia procurar todas as formas para conseguir se subsistir. Realmente. E isto faz com que este homem, por sua vez, seja este elemento que vai ser lobo do outro homem.
Por esse mesmo motivo que esta necessidade de ter essa constante, ok, arma para me defender. Porque o mundo jaz no maligno. Nem todos querem o seu bem. E porque nem todos querem o seu bem, algumas pessoas que não querem o seu bem vão lutar. E esta luta é num âmbito tanto espiritual, tanto carnal. Vão te perseguir. E se você não tiver armas suficientes para se defender, Zainadine, você perece. Claramente. Daí esta constante necessidade de, como um soldado, estar com a minha arma. Ok? Preparado e pronto para, em caso de qualquer necessidade, eu atacar. Contra-atacar seria. Realmente. Então, nós vamos chamar um intervalo, que é para entrarmos na segunda parte do programa com o tema do dia. Eu tinha mesmo reservado esta primeira parte que era para conversar com o Singaval. Eu reparo o Singaval como um jovem que tem muita coisa por dizer, muitas experiências, muito que ensinar também. Obrigado, senhor. E isso mesmo foi propositado. Desculpa aí por ter invadido. Não, interessante. Um espaço muito interessante. Momento, mas há sempre necessidade das pessoas conhecerem o outro lado no Singaval, perceberem, saberem quem é o Singaval. Singaval não é só aquele apresentador, Singaval não é só o indivíduo que faz o debate nas segundas-feiras, mas Singaval vem disto, tem uma estrada, etc. Que muita gente não conhece a estrada das pessoas. Então, vamos para o intervalo e voltamos já.